A ciência do comportamento, divisão do FBI que trata de assassinatos em série, fica no primeiro andar do edifício da academia, em Quantico, um pouco abaixo do nível do chão. Clarice Starling chegou ofegante, depois de uma rápida caminhada desde o estande de tiro em Hogan's Alley. Tinha grama no cabelo e seu agasalho da academia do FBI fora manchado pelo mato, porque tivera de se jogar no chão, sob fogo, num exercício de captura no campo. E assim começa O Silêncio dos Inocentes, romance de Thomas Harris. Eu sou Gabi Deali. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Momento tenso hoje, né? Hoje vamos falar Muito de tenso. Ninguém mais, ninguém menos que Hannibal Lecter. Exatamente. E se até esse momento na sua vida você ainda não conhece Hannibal Lecter, pare esse programa e vá conhecer Hannibal Lecter. Não, ouça esse programa e depois vá atrás de Hannibal Lecter. Porque nós estamos, eu não sei, Andréia, mas esse filme, no caso, né, esta obra, talvez ainda seja uma das favoritas do meu pai. É mesmo? Ele assistiu muito. Mas ele não leu o livro. Não, ele assistiu então é ao o filme. Então eu tenho, assim, memória de eu ser criança e do meu pai falar, Hannibal, incrível, cara, inteligente. Eu assisti todos os filmes, porque tem outros filmes, vamos falar aqui isso hoje, né? Sim. Outros livros e outros filmes, né? Então, assim, eu acho que a minha geração, pelo menos, não sei se a minha geração, não sei se eu posso falar pela minha geração, mas eu, sem dúvidas, cresci ouvindo falar e vendo muitas vezes, revendo muitas vezes O Silêncio dos Inocentes. Além dos outros filmes, né? É uma personagem que eu já conhecia e conheço como referência de infância, adolescência. Acho que o boom do true crime é um pouco mais recente, assim, essa coisa de os streamings terem vários filmes, vários documentários, várias séries, vários temas diferentes, né? Mas eu lembro muito bem de que os anos 90 eram permeados de filmes estilo Silêncio dos Inocentes, tipo Seven. O Seven é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu gosto muito também de Seven. Gosto demais do Seven. O Zodíaco depois, mas o Zodíaco eu acho que é mais anos 2000 já. O Zodíaco é um pouquinho depois, mas também, né? Muito bom o Zodíaco. E eu acho que faz parte de um momento, porque eles são filmes, né? São criações no sentido ficcional, né? A gente não tá falando de documentário. A gente não tá falando dessa febre que existe pelo... Até tá, né? De certo modo tem uma inspiração real aqui. Tem, mas não é. Mas não é, tipo... exatamente. É uma criação, a gente tá falando uma criação aqui, vai. Porque o que pega pra mim é quando a pessoa, por exemplo, eu ainda não assisti o Dahmer. A série. E aí o pessoal fala, não, você tem que assistir. Eu e meu irmão, quando a gente era mais jovem, era uma temática que a gente gostava de ler. Tá. Que era essa coisa do serial killer e tudo mais. Mas, essa coisa do documentário, por exemplo, eu já falei aqui, já deixei abertamente aqui, já disse, acho que em algum outro programa, que eu tenho um problema sério com palhaços, né? E tem um desses grandes, que eu não vou lembrar o nome dele, que foi até utilizado a maquiagem dele para fazer o Coringa do Joaquin Phoenix, que também tá nesse rolo desses super serial killers lá americanos, né? Pra mim, saber as histórias ok, mas assistir a série, como aconteceu com o Dahmer, mesmo o quadrinho, né? O meu amigo Dahmer, eu não consegui ler. É muito punk. Eu acho que tem várias questões quando a gente fala desses filmes, especificamente dos anos 90, assim, comecinho dos anos 2000. Eu não sei ao certo se eu acho positivo ou mais negativo, mas, por exemplo, existe aqui, por exemplo, no caso do Silêncio dos Inocentes, existe aqui um imaginário de que o serial killer é uma pessoa que tem uma história para contar. E aí, a partir do momento que você desvenda essa história que ele tem para contar, você sabe quem ele é. É isso. E eu não sei se é bem assim, sabe?
Eu acho que às vezes é Se não crueldade é só... mesmo. É crueldade, entendeu? Não existe uma lógica, que o cara, na verdade... Não dá pra falar de todos, é claro, mas assim, esses que ficaram mais... Por exemplo, o Ted Bundy, né? Que era aquele homem lindo, matou e estuprou um monte de mulher. Porque ele era bonito, ele era manipulador, ele era... Enfim, eu não sei o tanto de história dele pra saber, mas, por exemplo... Um dos caras que foi... O Ted Bundy foi um dos caras que foi utilizado para formar a crueldade do Hannibal Lecter, né? Mas tem esses mais que são inábeis socialmente, que... Sim. Que não são... Que tem mesmo, né? Que tem esses estereótipos classicões do serial killer, né? Isso, que normalmente... tiveram algum tipo de abuso durante a infância. Então, tem umas nuances que, assim, eu acho complicado toda vez que se faz algum tipo de obra ficcional, não, porque eu acho que a ficção, ela aceita muita coisa. Sim. Mas no caso de obras que são baseadas em fato, eu acho muito complexo, porque se você coloca essa personagem como o protagonista, significa que ele é o herói ou o anti-herói que seja, mas ele nunca vai ser o vilão da sua história. Exatamente. E aqui isso também faz diferença, né? Você não sente? Que eu acho que é a pergunta que eu faria aqui, que eu acho que pode abrir e ficar na cabeça de quem tá nos escutando ao longo do programa quem você acha, que eu não falei isso pro André, mas foi uma coisa que eu pensei o tempo inteiro lendo o livro e depois revendo o filme, eu acho que isso só se sedimentou na minha cabeça, que é quem é a personagem principal desse filme, desse livro? Eu vou te responder com a introdução de um artigo que eu fiz por Portal Refil, quando eu li O Silêncio dos Inocentes. Clarice Starling falhou miseravelmente. Certamente a agente do FBI é uma das detetives, entre aspas, mais bem preparadas da extensa lista de heróis de romances policiais. E mesmo assim, não conseguiu estar entre os nomes como Auguste Dupin, de Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, e Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle, e Miss Marple, Assassinatos na Casa do Pastor, de Agatha Christie. Em sua defesa, a resposta pode parecer óbvia. Como competir quando o antagonista é Hannibal Lecter? É isso. A gente pensa muito parecido. É impressionante. E pra mim é proposital. Acho que o Thomas Harris faz isso intencionalmente, assim. Porque o Thomas Harris, o autor, antes dele escrever romances e tal. E, enfim. Ele foi jornalista do Mundo Cão, pelo que parece, repórter policial, né? Na década de 60. Você imagina o que era ser repórter policial na década de 60. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, que é quando acontecem todas essas histórias, né? Anos 60, 70, né? Sim. É quando a gente tá vendo essas coisas acontecerem. E eu acho que ele acaba acompanhando a coisa do Ted Bundy, Sim, pra quem não sabe, ele é o segundo livro de uma trilogia. Isso, sim. Então tem o Dragão Vermelho, que é o primeiro, dos Inocentes, e o Hannibal. O Dragão Vermelho, ele chegou a enviar para o Ted Bundy ler. Porque tem... para quem conhece a história do Ted Bundy, por exemplo, o James Gumb, que é o nosso serial killer da vez aqui, o meio, por exemplo, que ele usa para capturar as moças é exatamente o mesmo que o Ted Bundy usava. Porque o Ted Bundy, ele fazia isso. Ele colocava uma tipóia, ele fingia que ele tinha um problema no braço. Isso. E ele abria o carro dele fingindo que tava pondo alguma coisa dentro do carro. É a coisa mais babaca, que assim, é a coisa mais manjada. Babaca no sentido de qualquer brasileiro não cairia nessa, provavelmente. Mas ele fazia literalmente isso. Ele pedia ajuda pras mulheres. Ele como a Andrea falou, ele é esse cara bonitão, assim. Ele tem um rosto padrão. Ele é bonito, ele é um homem bonito, né? Então eu acho que muito por isso, que assim, insano, né? Insano. Aí as mulheres iam ajudar e ele
batia nelas, né? Apagava Então, elas. eu não sei se as mulheres não iam, porque a gente teve aqui o Maníaco do Parque. Não, é ainda mais nonsense, né? O Maníaco do Era Parque era um negócio é. muito nonsense, assim, né? Era tipo, entende? vamos lá tirar umas fotos do parque Isso, pra você ser isso. modelo. Ah, vamos! Isso, é muito louco, assim, né? Então, eu acho que... Pois é, né? eu acho que a gente tá já meio que se adiantando nos assuntos e tal. A gente tá tentando fazer mas eu uma acho que- introdução. Mas nesse caso, acho que não tem jeito. Porque... e eu acho que o Hannibal Lecter, querendo ou não, ele acabou ficando no imaginário. Quando você falou do filme, né? Do seu pai. Eu entendo, porque é um filmaço. Filmaço, assim. Tipo... filmaço eu mesmo. acho... Revendo, eu fiquei até chocada do quanto ele é um filmaço, assim, É né? um filmaço, assim, não é à toa que fez o sucesso que fez. É bem filmado. O Anthony Hopkins está na sua melhor forma. A Judy Foster está sensacional, entendeu? Mesmo as personagens secundárias, né? O cara que faz o chefe dela, mas tá todo mundo muito bem. Quando eu li o livro, eu já tinha assistido ao filme. No seu caso também, né? Sim. Várias. Porque, na verdade, tem muitos desses filmes dos anos 90 que a gente nem sabia que era livro. Tipo, O Silêncio dos Inocentes, pra mim, foi uma surpresa quando eu soube que era um livro. Eu não sabia. E aí, fui ler. Em meados de 2000, eu li Primeiro eu li o Dragão Vermelho, que eu gosto mais, inclusive, do livro, por conta da personagem, do Graham. Mas O Silêncio dos Inocentes é o livro que nos dá o Hannibal Lecter na sua melhor... no ápice na sua melhor dele, forma. Né? Porque assim, o que é muito louco, porque a gente já chega no filme sem saber quem é esse cara, e eu acho que é essa a grande genialidade do diretor, quando ele falou assim, não, eu não vou filmar o Dragão Vermelho, eu vou filmar o Silêncio dos Inocentes. Porque ninguém sabe nada a respeito de Hannibal Lecter. E ele poderia ter gravado o... Ele poderia. Hoje seria o padrão. Não, você tem que dar uma origem pra esse cara aí. Hoje seria o padrão, ele vai pelo concordo. meio. Hoje seria o padrão. Você vai pelo meio. Ou ia virar um spin-off. E uma minissérie, sei lá, uma coisa meio assim, né? Total. E aí, o que ele faz? Ele pega o livro do meio, ele fala assim, não, eu vou filmar esse livro. E a gente não sabe absolutamente nada do Hannibal. Ele aparece em cena pouquíssimas vezes, tipo... E quando ele aparece, é um gigante, né? É o Anthony Hopkins, então... É um monstro, tipo... E ele tem essa coisa... Por isso que eu brinco que personagem é muito mais que papel e tinta. Ele é tão culto, ele é tão civilizado... Que ele tem... Ele escuta ópera, ele lê livros... Sabe? Ele é médico, e aí ele é médico, psiquiatra, não é qualquer médico, entendeu? Exato. E aí você, assim, ele tá no ápice da civilização. Tipo, exato. Entende? É isso, ele tá no ápice da civilização. Extremamente culto, bem articulado, fala, né? E esse cara come carne humana. Aí eu vou colocar os gregos aqui na roda. Coloca, que eu gosto. Pra gente entender um pouco essa personagem. Eu acho que a gente tem que partir dessa personagem, não tem muito jeito. Para os gregos, quando a gente fala da Odisseia, por exemplo, toda vez que a gente fala da Odisseia, a gente tem essa coisa do civilizado e do incivilizado, né? Do bárbaro. Enfim, foram os gregos que inventaram o bárbaro, né? O barbarbar, né? Eu amo. Então, sempre tem essa nuance do que é civilizado. E o que é civilizado no mundo grego? Civilizado é o pão e o vinho. Na Odisseia, isso acontece o tempo inteiro. Para quem nunca leu a Odisseia, não sabe do que se trata e tudo mais, eu não vou
me estender muito, mas na Odisseia, Guerra de Troia, os gregos vencem a Guerra de Troia, aí o Odisseu tem uma briga lá com Poseidon, aí Poseidon não quer deixar ele chegar em Ítaca. Odisseia conta a volta do... né? É o Nostos, né? Isso. É o grande tema da Odisseia, é o Nostos, né? Que a gente chama, que é o retorno. De nostalgia, né? Que vem de nostalgia. Então, assim, porque todos os gregos tiveram, por conta de ter sido uma guerra muito violenta, todos eles tiveram problema no Nostos, né? Isso. Então você tem o Ajax, que teve problemas, ele entrou num templo, ele estuprou, e teve tudo que aconteceu com ele. Então todos eles têm algum tipo de problema com o Nostos, e o Odisseu também vai ter um problema para voltar para casa. Tá tentando voltar, ele não consegue, aquela coisa toda. Então ele vai passando por lugares. A gente sabe a diferença dos lugares. Porque onde ele chega e lhe servem vinho e pão, são lugares humanos, são lugares civilizados. Onde se come a carne humana ou a carne do outro, né? Então, por exemplo, quando eles chegam na ilha do Ciclope, e a primeira coisa que o Ciclope faz é comer um dos amigos dele ali. Então, assim, você sempre vai ter isso, que é essa coisa da civilidade e da incivilidade. O que o Hannibal faz? O Hannibal, ele é esse homem extremamente civilizado, desse mundo civilizado, que é considerado civilizado pelo Ocidente, que é esse homem que é um psiquiatra, médico, extremamente culto, que gosta de ópera. Ele vai num concerto e ele, como ele tem um ouvido muito poderoso, muito distinto das outras pessoas, como eu disse, ele está no ápice dessa civilização, dessa civilidade. Ele percebe que tem um cara lá que 2 notas o cara faz errado, e esse cara vai incomodando ele. E aí, num outro período, ele dá um jantar e ele tá servindo esse cara. Entende até onde vai a coisa? Ele extrapola isso. Então ele cria um sociopata, ele consegue socializar, ele consegue. Isso, ele não tem características intrusivas e embotadas, né, que a gente fala. Tipo, ele não se fecha da sociedade, né? Não, ele não Pelo contrário, na verdade, ele flui contrário. muito bem na sociedade, né? Exato. E aí, mas ao mesmo tempo, ele é um monstro. Isso. É ali o limiar, é o você comer a carne do outro. A gente viu o que aconteceu em Vivos, que teve gente que foi condenada e porque estava morrendo e estava comendo a carne do amiguinho porque senão ia congelar. Mas é que pra gente era Vivos o nome do filme. Eu sei que eles refizeram agora, recente. Tava na Netflix, inclusive. Esqueci chama... Ai, como é que é? Sociedade da Neve? Isso, Sociedade da Neve. Acho que é isso. Isso, é a pá de cal, assim. quando a gente vai pra barbárie mesmo. É quando um começar a comer a carne do outro. Literalmente, né? Literalmente. Da forma gastronômica, não da forma bíblica. É uma personagem que ela deveria ser a personagem mais asquerosa, e não é. Você fica o livro inteiro querendo ver a interação dele, e não são muitas as interações. Nem no livro, nem no filme. E nem no filme. Isso, a coitada da Clarice que tá lá se matando, ralando, literalmente, e né? ele brinca com a cabeça dela e é muito curioso, porque de certo modo você se afeiçoa, não é afeiçoa a palavra, né? Mas existe uma conexão. Eu acho que esse é o ponto, assim. Você... Ai, como é difícil, né? Pôr em palavras, eu não sei explicar, mas... Você simpatiza com ela, mas você não torce por ela. Exato. Entende? Tipo, eu me simpatizo com ela porque eu sou a Clarice. Isso. Eu estaria naquele momento. Entendeu? Eu estaria ali. E ela é muito real. Eu sou tão medíocre quanto ela. Eu acho ela uma personagem extremamente real. Nesse sentido também, do medíocre também, mas também eu acho que talvez isso contribua muito para a obra ser tão interessante, porque ela é muito realista. Então, existem momentos, a gente vai esmiuçar a história aqui, vai contar tudo para vocês, mas existem momentos que a Clarice faz algumas coisas que você fala, gente,
como ela é corajosa. Primeiro você pensa, como ela é corajosa. E depois você pensa, ela não tem outra opção. É isso. O que ela vai fazer? Exato. Assim, ela se coloca numas situações que você fala, meu Deus, que mulher corajosa. Ok, ela é também, tá? Coitada, não tô nem dizendo que ela é uma pessoa que não é corajosa, mas efetivamente acontecem umas coisas que ela não tem outra opção. Ela vai... Não, e fora que assim, ela já é o ponto, é uma personagem, de novo, eu acho que o Thomas Harris, ele é muito feliz na criação das personagens, porque a Clarice, ela é uma personagem que seria, assim, que tinha tudo para dar errado, porque ela é extremamente atraente, é o que ele coloca, ela é uma mulher atraente num mundo de homens. Então a misoginia tá gritando, tá estourando no ouvido ali, entende? Uhum. Acho que em relação ao Thomas Harris, que o aspecto que mais me chama atenção é o fato do que o André falou, de que ele é um repórter policial durante um pouco mais de uma década, né? Isso. Ele é uma pessoa muito interessada por esse tema, né? Então Eu vi uma entrevista dele. E aí o entrevistador perguntava assim, de onde que você tira isso? E aí ele fala, cobrindo durante quase uma década, o que eu fiz, eu não tirei nada, eu simplesmente adaptei. Por que isso? Você estava falando do true crime, né? Ai, que hoje tá... Então, a gente já tinha isso com Afanásio Jazade e Gil Gomes. Entende? Tipo, a gente já tinha isso no rádio, né? Hoje em dia, é claro, hoje em dia tem um verniz de investigação, não é só o crime pelo crime, né? Mas é assim, é mais ou menos isso, entendeu? Sim. Tipo, não é que, hoje em dia... Não, acho que colocaram uma roupagem, deram uma roupa melhor para isso, mas é algo, a gente falou isso lá no programa de Sherlock Holmes. Uhum. É um tema que está entremeado principalmente com o crescimento das cidades, que é quando todo mundo começa a comprar jornal. Uhum. E a primeira coisa que eles fazem é falar assim, olha, tá acontecendo crime tal. E eles perceberam que isso vendia. E eles começaram a falar assim, bom, se isso aqui vende, vamos começar a criar história. Já que não vai dar para criar corpo, não vai dar para criar crime, vamos criar ficção em cima disso. E no final das contas, é o que a gente está consumindo até hoje. De outras formas. Eu acho que, por exemplo, a forma como o Thomas Harris monta a narrativa dele aqui, ela é primorosa. E isso também dá uma fragilidade para a Clarice. Uhum. Do mesmo jeito que no filme, o que acontece? No filme, a gente já sabe de antemão quem é o cara, por que ele descarna as mulheres, tudo, a gente já sabe tudo. No livro é exatamente igual. Então, o que ele faz? Ele subverte esse gênero. Até então, o que era importante pra gente nos livros policiais? Eu não tô dizendo que ele foi o primeiro a fazer, mas ele fez com maestria aqui. Pra complicar a vida da Clarice, que é a personagem principal dele aqui. Ele já entrega tudo. Ele fala pra gente quem é, onde tá, o que faz, por que faz. Você então, assim, acompanha de outro lugar a história, né? A pergunta não é mais quem é o cara que tá matando essas mulheres. A pergunta é, quando que a Clarice vai pegar esse cara? E é aí que eu acho que mora a mecânica que é tão redonda nesse livro. Uhum. Porque ela fragiliza a posição da Clarice e eleva a posição do Lecter. Porque ela sozinha, em tese, ela não conseguiria. Então eu vou precisar... Porque esse cara é tão nananã e ele tá trocando cartas com o Lecter, que eu vou precisar chamar esse cara para ajudar. Porque só a gente aqui não vai conseguir. A grande jogada, a grande sacada desse livro, dos outros também, mas desse aqui específico, eu acho que aqui ele chegou numa... Eu não vou chamar de fórmula, mas ele chegou numa estrutura perfeita. Porque ele coloca uma fragilidade aos nossos olhos, porque... Até então, a gente não tá tijolinho por tijolinho vendo como que a gente vai achar. Não, é tudo entremeado com flashes do cara. A gente sabe quem é, a gente sabe onde tá, a gente sabe os problemas que tem,
Sabemos tudo a respeito do cara. O foco dele não é como nós, como leitores, vamos chegar até esse assassino. É mais a gente ver desenvoltura do Lecter acima dos outros. Isso. Né? Assim, inclusive, assim, a intenção... E, na verdade, da Clarice, nesse caso. Da Clarice, específico. exato. Que é essa pessoa que tá ali, né? Que você falou, por exemplo, quando a gente vai ler Sherlock Holmes, né? Você vai acompanhando o pensamento até chegar na resolução. Aqui não, né? Vou pegar um outro trecho do texto que eu escrevi. Muitas vezes, Clarice e John são ridicularizados por pensares de forma tão mundana e outras vezes têm a função narrativa de nos fazer entender como funcionam essas grandes mentes. É isso que acontece. Quando a gente fala assim que a Clarice é medíocre, ela é a gente. Isso, gente, medíocre aqui não é no sentido pejorativo, tá? Não, é o do mediano. É o medíocre de uma pessoa normal, entendeu? Isso, tipo, pessoas normais aqui que pensam normal, tal, é isso, né? Pode-se dizer, porém, que Clarice e John diferem-se em 2 aspectos. A primeira é uma personagem tridimensional com questões mais profundas que refletem em suas ações durante a história. A Clarice, ela é uma personagem extremamente complexa. Né? Ela tem várias questões. Ela é, de fato... Todos eles. Eu acho que isso é muito legal também. Todos é muito rico. Eles. Até o cara da prisão lá, da prisão do... Até ele tem profundidade. Ele que eu ia falar mesmo. Né? Eu esqueci o nome dele, mas até ele ele tem profundidade. Tem profundidade. Isso é muito legal também. Porque o John Watson, eu amo o Watson, tá? Não me entendam mal. Mas o Watson, ele tem a profundidade de uma poça d'água. De um pires. De um pires. E o último não precisa preocupar-se em virar jantar de seu companheiro de investigações. Porque o Lecter, ele é instável. Super. Então ele é violento. É tudo que a gente... É tudo que é contrário do que a gente entende como homem civilizado, né? E eu acho que é por isso que é uma personagem tão inquietante. Exato. E ao mesmo tempo, a Clarice, por mais mediana, vamos dizer assim, que ela seja, medíocre, né? Eu acho que tem uma conexão que ela consegue estabelecer com ele e que o faz tentar... Ele tem uma espécie de... Carinho é uma coisa muito forte, é uma palavra forte, mas eles estabelecem uma relação, né? Assim, não uma relação pessoal nem nada disso, mas no sentido de que ela tava conseguindo dele o que ela queria, entendeu? Então, assim, e não porque... Não que ele não soubesse, ele sabia. Ele o tempo todo sabe o que tá acontecendo. Mas ela sabe lidar com ele, eu acho, assim, no sentido desse contexto, obviamente, de que ele tá preso, de que ela precisa uma informação dele. Ela não menospreza ele, que eu acho que é o que todo mundo... Não é menospreza, não estereotipa ele. Que existe uma tendência de todos os outros de estereotiparem a personalidade dele, assim, do tipo, esse cara aí é um cara frio que come pessoas e é um serial killer. E acho que é o que a gente tá falando aqui desde o começo, na verdade ele tem uma complexidade grande justamente por ele ter esse pé, os pés nesses 2 mundos, assim, né? Ele é muito mais difícil de ser alcançado, de ele te comprar o que você tá falando, assim. Porque ele é muito inteligente, porque ele é muito rápido, porque ele é muito culto, ele é muito, sei lá... Tem uma série de nuances dele que as pessoas simplesmente ignoram, né? Teve uma coisa que você falou um pouquinho mais cedo, deles contarem a história desses homens, né, desses serial killers, que não sei se foi pro bem ou se foi pro mal. Tem uma coisa que eu acho que foi pro mal. É muito culpa do Hannibal Lecter. Isso, eu sei que você vai dizer. Que é colocar essa inteligência no psicopata. Essa inteligência no sentido do Hannibal Lecter mesmo, né? Que não é só a inteligência do tipo, o cara tem um QI alto. Porque também tem... Não. Existe esse estereótipo também, né? O serial killer, ele na verdade, ele é um cara muito inteligente,
muito simpático. Ele sabe ganhar as pessoas, né? Tem um pouco essa ideia, assim. Que é uma ideia Hannibal Lecter, né? É do sociopata, né? Da pessoa que manipula, né? Que tem essa astúcia acima da nossa, que ele sabe. E o Hannibal Lecter é essa pessoa, né? Então fica todo mundo ali achando que ele é um grande de um babaca. Tipo, aí ó, o serial killer que a gente prendeu. E aí o cara tá lá assim, rindo à toa, né? Ele tá num nível diferente, assim. Eu acho que a gente pode começar pelo título, inclusive. Isso. Né? Que é O Silêncio dos Inocentes, mas que em inglês, na verdade, faz The referência Silence of the Lambs, isso, né? Lambs em inglês é ovelhas. E inocentes. Isso. Né? Sim. No caso bíblico, de fato, né? Ovelhas e inocentes. E lá pelas tantas a gente descobre, coitada, da história da Clarice, que morava numa fazenda ali, uma espécie de fazenda com os tios, porque o pai morreu muito jovem, né? O pai dela morreu, ele era policial. Isso. Ela vai morar numa fazenda, né? E o tio ele é uma fazenda que é um criadouro, vamos dizer assim, de alguns animais. E a coitada é uma menininha, né? Isso, e aí, belo dia, ela dormindo, ela acorda uma noite ouvindo o balido, né, das ovelhas. Que é ensurdecedor, né? Que é uma coisa, exato, super alta, na verdade, né? Mas ela ouve, e aí ela se toca, ela fala, aqui é um matadouro. Ela vira a chave, assim, né? Do tipo, aqui é um matadouro. E aí, coitada, ela é uma criança, tem 9 anos, menininha mesmo. E aí ela fica com muita dó das ovelhas e dos cavalos, né? No livro é um cavalo. E ela decide fugir. Decide abrir a porteira lá do celeiro, lá do lugar onde eles ficavam pra fazer eles fugirem. E ela decide levar o cavalo que ela tem, que é um cavalo cego. E de fato ela foge e tudo mais, mas isso vira um trauma na vida dela, né? Ela não dorme mais ouvindo o balido das ovelhas, né? E aí a conexão que o Hannibal faz é que as vítimas que ela consegue encontrar, e essas pessoas, é o silêncio daqueles inocentes. Que foi essa conexão que ela acabou fazendo na cabeça dela. Exato. Que é maluco. Que é maluco. Mas que eu acho que pra história é enriquecedora demais, assim. Você pensar. Também acho. E nela, né, como personagem, né? Diferente do Sherlock Holmes, que a gente fica ali nas pistas e na história. O mais importante é a história. Aqui não é. A história, ela é acessório. Exato. Porque aqui é o tipo de livro que eu gosto. Que é o tipo de livro que as personagens, elas são muito bem construídas. São pessoas mesmo, né? Eu tava, por conta desse programa, eu tava relendo, na verdade. Já li algumas vezes esse texto. E aí tem um texto do Antônio Cândido. Sim, algumas pessoas da minha área agora devem estar morrendo de catapora, porque eu estou citando Antônio Cândido e vou citá-lo quantas vezes forem necessárias. Não acho que ele está ultrapassado, muito pelo contrário. Mas tem um pessoal da minha área que não gosta dele. Mas até aí... gente, exato. O Antônio Cândido, ele fala a respeito dessas pessoas, né? Ele fala assim, então, uma personagem é um ser fictício. E ele fala, e isso é um paradoxo. Porque como que se não se existe? E aí esse livro, para mim, ele é nessa chave. Porque eu consigo entender e eu acho que eu conheço a Clarice. Mas eu eu também. acho que eu conheço o Hannibal, entendeu?
É muito louco isso, assim, tipo... É muito interessante, né? Mas é essa coisa da tridimensionalidade das personagens. E dizem, né, assim... Dizem não, Antônio Cândido diz que as histórias foram ficando cada vez mais simples porque as personagens foram ficando cada vez mais complexas. E aqui é isso. E eu fui ler esse texto exatamente por isso. Porque Qual eu o nome assim, desse texto? O personagem do romance. Que legal. É que é aquela coisa que às vezes você assiste uma série, você assiste um filme, que a premissa chega a ser boba, né? E você assiste, termina e fala, meu Deus, é o filme, a série da minha vida. Quantas vezes a gente falou aqui... Gente, a história é simples. Quantas vezes a gente fez isso aqui? Né? Mas parece simples a história, né? Mas por conta das pessoas... Eu tenho, acho que eu já falei isso aqui, a gente já falou a respeito disso. Eu tenho um ciricutico por conta de personagem. Né? O personagem precisa me pegar, assim. E é num nível do tipo... Às vezes, de eu ler um livro... Por exemplo, aconteceu isso na Filha Perdida. A Filha Perdida, eu acho que é um que eu nunca vou me esquecer, porque eu odiava tanto aquela mulher. É verdade. Eu odiava num nível, assim, que eu terminei de ler o livro, porque o livro é excelente. É um livro muito bom. Mas a personagem principal, que era a mãe das meninas, ela era uma pessoa tão asquerosa, né? Que, pra mim, ela era uma pessoa asquerosa. Ela não era uma personagem de papel e tinta. É por isso que, pra mim, essa noção de que personagem é papel e tinta, ela é muito complexa. Eu acho que ela é até a página 2. Eu acho que ela é para quem tá criando a personagem. Pra gente que tá lendo e que tá criando um imaginário, é muito mais que isso. É muito mais. E aqui eu acho que é um grande exemplo. Porque ele cria essa possibilidade ali, mas ele cria personagens muito... Eu vou colocar encantadores por falta de uma palavra melhor. Mas não é encantadores no sentido de você, vou ficar encantada. Não. É porque cada personagem importa. Cada forma que esse personagem vai aparecer para você, ele importa. Cada linha do que aquela personagem vai dizer importa. Então, porque ele está fazendo a personalidade dessas personagens. A partir do que ele está dizendo, a partir do que ele está... das ações, a partir das reações. E é por isso que é tão deslumbrante, assim. Não é um livro, nossa, um livro que mudou a literatura, não. É um livro super... A Gabi, que leu, eu li mais nova, né? Mas, assim, não é um livro, nossa... Não. Mas ele é muito, muito bom. Ele é muito bem escrito. E eu acho que, assim, a gente contando a história, eu tô pra dizer que, assim, acho que livro e filme são excelentes. Mas o livro tem algumas coisinhas diferentes, eu acho. O filme é bem coerente com o livro, mas eu acho que o livro ainda tem algumas nuancezinhas que vão nesse sentido do que você tá falando aí, das personagens. O livro começa com a gente acompanhando justamente, como vocês ouviram no começo do programa, a Clarice Starling indo até o escritório ali do Jack Crawford, que vai ser o chefe dela. E ele trabalha nesse departamento ali, nessa divisão do FBI, que é a ciência do comportamento. E ele chama ela ainda é uma estudante, né? Ela ainda é aluna ali da academia, tá se formando, apesar dela já ser psicóloga, já ser formada em criminologia, ela tá se formando na academia do FBI, e ele chama ela para fazer um trabalho para ele, que é justamente ir lá entrevistar o Hannibal Lecter. E aí você já, assim, de cara, o Thomas Harris vai contar pra gente que o Jack Crawford tem um problema com a mulher dele. Que isso é suprimido no livro. No filme, desculpa, no filme. A mulher dele tá com uma doença terminal.
que a gente meio que não consegue entender direito o que é, né? Mas ela tem uma espécie de uma doença neurológica, assim. E ele, apesar disso, tá trabalhando nesse caso de um serial killer que já está na sua terceira vítima, eu acho, né? Terceira ou quarta vítima. E ele chama a Clarice inicialmente só pra entrevistar o Hannibal. Ele diz, você vai chegar lá, vai dizer que você quer traçar um perfil dele e vai conversar com ele e vai tentar ver se ele diz alguma coisa relevante. Então, assim, o livro, ele, de cara, acho que no segundo, terceiro capítulo, assim, ele já mostra que o Jack Crawford tá com esse problema com a mulher. E eu acho isso muito forte. Eu acho que, assim, quando a gente é adulto, a gente leva em consideração uma série de coisas, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu li sobre o Jack Crawford, eu fiquei, gente, como que esse cara tá conseguindo trabalhar com a mulher dele morrendo? Assim, eu fiquei muito em choque, né? Porque se você leva a sério a situação, você fala, gente, como? Como que tem cabeça pra resolver um assassinato em série, assim, né? Então, as personagens, não interessa quais, elas têm questões. Então, aí, por exemplo, a Clarice, beleza, aceita. A gente vai falar mais dela, né? Mas assim, ela aceita, ela vê uma grande oportunidade. Aí ela fala ali dos testes de personalidade, do quanto ela sabe que aquilo ali meio que não leva a lugar nenhum, que é uma tentativa de padronização que não faz sentido, concordo. E aí ela decide ir, beleza. Então ela chega lá, que é uma cadeia, mas uma cadeia pra... maluco. Exato, pra todo quanto é preso que tem questões psíquicas. Isso. Então é um hospital, né? Uma espécie de um hospital cadeia. E aí ela chega lá, tal, vai falar com o Chilton. E esse Chilton, ele é pensa... Num pedante. Um cara pedante, exato. E um cara, assim, frustrado, né? Frustrado. Um homem frustrado, que tá num cargo que não é o que ele queria, ele não tem o reconhecimento que ele queria. E aí ele tem aquele micropoder. Ele é pior, ele não tem o reconhecimento que ele acha que ele merece. Exato, Exato, que é pior, muito pior. É muito pior, exatamente. E ele é muito pedante, e ele tá num cargo que ele... né, ele não... Enfim, ele é frustrado e tem uma série de questões ali, né? E aí você já percebe que vai dar merda. Assim, pela primeira vez que ele aparece, você fala, esse cara ainda não é normal, ele vai dar algum problema, né? Então, todas as personagens têm um lugar e a história só se desenrola como se desenrola por conta justamente dessas personagens, né? Como a Andrea falou, tudo tem um porquê. Então, aí ela chega, aí ela vai falar com esse Chilton e ele é um completo babaca. Primeiro ele tenta dar em cima dela e ela dá uma bela de uma cortada nele, né? E ele meio que sai meio torto, né? Assim, ele meio que percebe que ela não compra o papinho dele. Então, eles desenvolvem uma antipatia de cara, um contra o outro, mas ele deixa ela ir. E aí o que acontece? Eu acho isso muito interessante da Jodie Foster. Porque a Clarice, ela, como a gente contou aqui, ela tem esse trauma de infância e a família dela é uma família do interior do sul dos Estados Unidos, né? E ela tem um sotaque muito forte. Que, assim, trazido pro Brasil, é como se ela tivesse um sotaque caipira. Ela tem um sotaque porta, porteira, portão, né? E a Jodie Foster incorpora esse sotaque, que é uma coisa que eu nunca tinha, porque eu vi muito esse filme quando eu era criança, né? Dublado, exatamente. Então eu vi o filme dublado. E aí agora, pra ver, eu assisti legendado. E eu fiquei, assim, a Jodie Foster apareceu e eu falei, gente, que sotaque é esse? Porque é um sotaque muito diferente, realmente, assim. É um jeito de falar muito enrolado. É norte-americano, né? Tem essa
essa coisa bem estridente que eles têm na voz. Bem pato, né? Mas bem isso, pato. Pensa no Pato Donald. É o Pato Donald. Bem pato. Não é? Bem pato. E ela puxa o sotaque no filme também, né? Ela puxa um sotaque bem forte no filme. E o Hannibal Lecter, sendo quem ele é, ele de antemão percebe, porque ela é uma mulher muito bonita, né? Como o André falou, ela é uma mulher muito bonita. Quando ela chega pra falar com ele faz uma leitura muito rápida dela, né? E ele começa uma espécie de jogo com ela, que ela decide jogar, porque ela recebe uma orientação do Crawford que é, olha, ganha ele, né? Faz com que ele fale pra gente o que a gente quer. Então ela deixa, né? Ele começa a dizer pra ela, vai ser, que ele fala muito no filme também, né? Quiproquo, né? Isso. Ele fala, você me conta uma coisa, eu te conto outra. O que você quer saber? E aí ela diz, sei lá, ela começa falando um pouco dele, né? Me fala de você e tal. Aí ele, não, me fala você de você, né? Ele diz assim. E aí ele faz uma leitura do tipo, você é uma mulher muito bonita e você fica segurando o seu sotaque. Mas não adianta segurar o seu sotaque, porque eu sei que você é uma mulher caipira. Ele vai lá e dá uma nela, assim, né? Ele pega no calcanhar de Aquiles dela, né? Mas dizem que no filme... Então, eu vi... O Anthony Hopkins, quando ele fala isso, porque não tava no roteiro. Então, mas isso tá no livro, né? Pois é. Porque assim, disseram, eu fiquei em dúvida. Achei muito estranho essa história. Eu também, eu fiquei em dúvida. Eu fui procurar a Jude Foster falando do filme. E o que ela mais fala da gravação que eu vi é que ela teve pouquíssimas interações com Anthony Hopkins. Isso, que eles não se viam no set. Eles não se viam no set e ele efetivamente aparece pouquíssimo no filme. Então eu não sei nem se não era proposital também, enfim. Mas ela fala muito disso. Agora, em momento nenhum ela fala do sotaque. E ela não tem esse sotaque, porque ela não é... Eu fui procurar, ela tem zero conexão com Texas, tem zero conexão... Então. Ela faz aquilo como atriz. É isso. Ela é isso. Eu achei tão... Ela é uma boa atriz, assim. Isso, ela é uma atriz excelente. Excelente, né? Entendeu? Então ela puxa o sotaque e não fica artificial, né? Fica bem... bem... Qualquer um que assistiu aquela série dos tigres, Tiger King. Graças a Deus não vi isso. Então... Tudo nessa vida tem limites. Tudo tem limites. Qualquer um que assistiu Tiger King sabe o que eu tô falando. É esse sotaque. E ela faz exatamente esse sotaque. É muito boa atriz, assim. E eu não lembrava, né? Eu era menina quando eu tinha... Não, parênteses aqui. Você assistiu? Qual? Essa série? Qual? Dos Reis dos Tigres? Assisti. É claro que eu assisti. Fecha parênteses. Era só isso que eu precisava saber. Senhor. Não, é muito boa essa série. É uma loucura. Eu não consigo. Gente, norte-americano é assim, Andréia. Esse povo tem que ser muito estudado. Porque, assim, é um negócio que chega assim, que beira... Mas beira um ridículo que, assim... né? Você não precisa fazer... E tem uma Eu lembro nova. que foi uma febre. Eu vou deixar aqui uma recomendação. Nossa. Por quê? Nossa, é ótimo. Nossa. O que vem aí? Tem uma nova série, gente, que tá lá na HBO, que é a série da HBO, vale a pena, hein, pessoal? Que se chama Chimp Crazy. Chimp de chimpanzé, tá? Eu vi a capa. Gente, é muito boa, André. É o mesmo cara, inclusive. É o mesmo diretor de... Ele tem coisas com animais, é isso? Ele trabalha com esse mundo animal. Ele, nesse documentário, nessa série documental, ele fala isso, no primeiro episódio. Ele fala, eu trabalho com isso há muitos anos, documentando e tal, né? Parece que ele começou num canal de animal, né? Começou a trabalhar com isso. E meio que foi trabalhando com um documentário, foi ficando. Então ele tem muito material sobre isso, mas ele, depois do sucesso que fez o Tiger King, ele ficou muito rotulado, assim. As pessoas todas que
Porque é isso, né? As leis lá nos Estados Unidos devem ser super frouxas para esses animais selvagens, né? Para ter animais selvagens em casa. Sim, então, sim. ele ficou muito mal visto por todo mundo que tem. Então, todo mundo negava dar entrevista para ele. Putz. E aí ele começou a ter problema porque as pessoas acharam que ele estereotipou o cara do Tiger King. E assim, né? Assim, assistam, porque assim, não tem. Desculpa, gente, assim. E aí, o Chimp Crazy é exato. Mas, André, o Chimp Crazy, ele não faz nada. Ele não... Assim, a edição é muito boa. Você percebe que o cara é bom no que ele tá fazendo, né? Ele edita muito bem ele dirige, edita muito bem as cenas. Mas, assim, é só a pessoa sendo a pessoa no dia a dia dela. É muito bom, Caramba, assim. É um nível de doideira. Mas o sotaque também, em Chimp Crazy, é o mesmo sotaque da Jodie Foster. E os Estados... E eu amo isso. Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu sou fãzaça da literatura do sul dos Estados Unidos. Porque a gente tá falando de uma sociedade muito diferente da nossa. A gente tá falando de um contingente grande de pessoas brancas e pobres. E não é pobres, é miserável. É pobreza mesmo. É fome, é pobreza, né? É falta de acesso à educação, à saúde. É coisa bem pobre mesmo, né? Que são o que eles chamam dos rednecks, né? Rednecks, são os caipiras, né? Não, e não dá nem pra comparar com os nossos caipiras. Não é, né? A mesma coisa, porque é isso que eu tô falando. É outro imaginário. É muito diferente, entendeu? E eu acho que isso que me fascina, não no lugar de achar bonito, mas de despertar curiosidade. Tentar entender. Porque eu acho muito diferente, né? Então, olha, se o dos tigres eu não vi, os dos macacos é que eu não vai ver mesmo. Pois é. Eu pensei isso também. Mas é muito bom, assim. É muito bom nesse sentido, assim, né? Tem 90... sociológico, é isso, do lugar, assim, da curiosidade etnográfica mesmo. Porque o resto, assim, é de show de horror, mas... Nossa Senhora. Mas eu acho que nos Estados Unidos existe isso. Então, no caso da Clarice Starling, ela tem muita vergonha de demonstrar que ela é, né? Não é que ela tem vergonha, lugar, mas as pessoas tentam podar isso nela, né? Do tipo, você tem muito sotaque. Segura uma mulher tão linda com esse sotaque, né? Então, aqui, ele pega, no livro, ele pega nesse lugar. Né? Ele testa ela, né? Ele faz uma espécie de um teste, assim. Tipo, se ela é fraca, ela quebra agora, entendeu? Isso. Então, ele faz isso no filme também. Né? Apesar de que depois você vai procurar, todo mundo coloca isso que a Andrea falou como uma curiosidade sobre o filme, né? De que ele improvisou e que na verdade ela não estava esperando e aí ela levou um susto, mas que foi interessante para a cena e tal. Só que no livro isso acontece. O que pode ter acontecido por terem colocado isso como curiosidade e tal, isso não tá no roteiro para que ela não soubesse, mas o Anthony Hopkins sabia. Pode ser. Porque acontece, né? Às vezes, a história do Luke, eu sou seu pai, né? Ou do que o fez com aquela coitada daquela moça do Marlon Brando, entendeu? Então, tipo, pode ser que tenha acontecido isso. Eu não descarto. Mas já estava no livro, de qualquer forma. Eu acho que... Eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Porque eu sei que não é o sotaque dela, que esse não é o normal. E que quando você assiste, você percebe que é muito puxado, assim, que ela puxou. E é muito curioso, porque pra gente não é uma questão quando a gente tá assistindo dublado. Não. Então... então... É algo que passa. Eu fico pensando que talvez tenha a ver com isso, assim, com o fato de que pra gente não é uma... né, a gente não é norte-americano, basicamente é isso, né? Acho que é o americano assistindo o Alto da Compadecida. Exato, era isso que eu ia falar. Eu acho que se você não partilha daquele idioma, fica muito difícil você conseguir entender essa nuance, entendeu? Eu mesma percebi por isso. Assisti lá o Tiger King, né? Assisti o outro documentário. A senhora gosta daquela região ali. Eu gosto, então, é isso que eu tô falando. Eu adoro essa a peculiaridade dessa
região. Dessa região. Dessa região. Tá eu certo. gosto mesmo, eu confesso, gosto. Gosto da literatura, gosto de imaginar mesmo o que A aconteceu. gente sabe. Eu gosto. Vocês me aceitam assim aqui. Tá. Então, eu acho que, não sei até que ponto, né, foi uma coisa assim tão surpreendente pra ela. Talvez tenha, é o que você falou, talvez no roteiro dela não Isso, eu acho que tivesse é mais pra isso. tentar realmente causar um choque, uma coisa meio inesperada ali, de sensação de que ele tava improvisando, né? Porque é a primeira cena, né? É quando eles tinha se que causar um conhecem, né? impacto, assim, né? Pra gente... Porque até então, o único filme que tinha sido feito do Hannibal foi Um Dragão Vermelho para a TV. E foi um fracasso. Então, Isso, assim... foi. Eu acho que também para causar esse impacto. E a gente tá falando de dois atores, assim, por mais que a Judy Foster... É que a Judy Foster era muito jovem, mas ela já tinha passado por Taxi Driver, com o Robert De Niro. Né, gente, pelo amor de Deus. E mesmo assim, quando ela vai dar entrevista ali, né? Quando sai o Silêncio dos Inocentes, eu acho que eu vi uma entrevista dela, não foi com a Oprah, mas alguém assim, né? E aí a pergunta era tipo, e aí? E o Anthony Hopkins? E ela diz, pois é, né? Anthony Hopkins, você imagina. Imagina o nervoso que eu tava, né? Então, assim, eu acho que vem desse lugar mesmo, né? Do tipo, cara, é a primeira cena que eu tô filmando com o fucking Anthony Hopkins, entendeu? isso. Então, assim, ela sozinha já devia estar quase caindo ali, né? E Aí o cara ainda me faz uma dessas, ainda se manda um fosse improviso, isso mesmo, né? E eu acho que deu uma mega veracidade ali pra cena, Sim, né? sim, Mas ela é sim. muito boa, eu acho que ela tá muito bem no filme. Ele... E aí tem várias coisas, porque quando eles se encontram... várias situações acontecem ali. Porque o que acontece? Quando ela tá chegando ali com o Chilton... Eles estão entrando ali onde vai chegar na parte das celas, né? E ele diz assim, ó, siga as regras, você não passa a mão pela barra, você mantém a distância, você faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E aí ele vai falar pra ela, porque uma vez a gente tirou ele, que ele tava passando mal, levou ele pro hospital... E ele mordeu. Aí ele fala assim, ele fez isso com a cara da enfermeira. E ele mostra uma foto pra Jodie Foster no filme. E quando ele mostra essa foto, eu amo. Porque eu falei, gente, ali no filme eu pensei, esse filme vai ser muito bom mesmo. Porque eu não lembrava dessas coisas, né? E aí a hora que ele mostra, a câmera... Ele, sei lá, ele muda lá o ângulo da câmera e ele deixa a cena vermelha. Com uma luz toda vermelha, encharcada de vermelho, assim. E ele não mostra a foto. Ele só mostra a cara da Jodie Foster olhando pra foto. E a Jodie Foster fica tipo... foi isso que ele fez com a enfermeira, né? Dá a entender que, assim, ele comeu a cara da enfermeira, né? Nossa Senhora. E aí ele diz, ó, então assim, você não chega perto e tal. Ela diz, tá bom, tudo bem. Se mantém lá toda a pose, né, de detetive e tal. E vai. E aí, tem várias coisas que eu acho legais. Eles filmam ele de frente, olhando pra câmera. Porque eles ficam... Ele e a Jodie Foster ficam separados por um pedaço de vidro na cena. Só que a câmera é posta de um jeito que parece que eles não têm nada na frente deles. Parece que eles estão sentados um na frente do outro, né? E aí, a hora que ele fala com ela, ao invés de filmar ele... Às vezes até filma ele meio de ladinho, assim, mas eles tentam deixar bem reto, né? Parece que ele tá olhando pra você. De fato tá. E ele, de fato, tá falando com a gente. Exato. Isso, porque a gente é a Clarice. Isso é uma saca. E é um jeito tão simples de trazer esse recado que você não precisa dizer nada, entendeu? Você não precisa dizer, olha aqui, o Thomas Harris colocou a Clarice como um mestre. Não, você não precisa fazer nada disso. Não. Você só coloca desse jeito, né? Então, às vezes, a câmera tá lá, tá dentro da cela. Dá um nervoso.
Porque a câmera fica dentro da cela. Você fica com medo do Hannibal Lecter. Sim. É bizarro. A gente tá ali dentro com ele. Porque assim, ele tá preso, ele tá na cadeia, ele tá falando como agente do FBI, e você fica o tempo todo, ai meu Deus, ele vai pular nela. É agora. Meu Deus, ele vai pular em mim. E você fica nervosa, você fica... Fala lá. Esse filme, ele é tenso, ele você fala, cria uma tensão que é uma loucura. Você fica, vai, fala, meu filho, fala que eu quero sair daqui. Porque dá um nervoso. Dá um nervoso. E são apenas, né? É apenas técnica, né? Ele só vai lá e coloca a câmera dentro da cela. Isso. E assim, você se sente dentro da célula com o Hannibal Lecter. Com o canibal. Com o canibal. Exatamente, com o canibal. Com o canibal. E a Clarice é muito caruda, né? E controlada. Muito, super. Eu estaria me cagando. Eu também, é isso que eu tô falando. Você fica com medo da carinha dele, assim, do jeito que ele te olha, você fica com medo. Então, E ela tá ali, ela mantém, né? Ele diz, você me conta uma história sua. Ela conta. O que pode dar de errado? Você contar alguma coisa muito íntima pro serial killer. Pro serial killer, na psiquiatra. Ainda. E ela é muito bocuda, né? Porque aí ela diz, aí ele vai lá e fala, né? Você, sua caipira, não sei o que ela diz, alguma coisa assim. Aí ela diz assim, muito fácil. Eu amo que ela vira e diz. Muito fácil, né? Você fica aí avaliando todo mundo, falando da personalidade de não sei quem, de quem não sei o que lá, que não sei quem é não sei o que. E você se analisar? Você se analisa? Eu quero ver você falar da sua personalidade. E aí ela vira, né, o jogo. E eu acho que isso faz com que ele goste dela, assim, né? Sim. Porque ela ela não baixa. Ela tem o ímpeto da juventude. Não é que ela é extremamente... Não é que ela é corajosa. Não é que ela é corajosa, entendeu? Exato. Porque se fosse assim, se ela tivesse 10 anos a mais... Ela não faria. É o que eu falei. Hoje, você acha que eu ia sentar lá na cadeirinha na frente do Hannibal Lecter e contar meu trauma de infância? Sei lá. Nunca, jamais. Mas não. Eu não faria isso com a idade dela. Exato. Psiquiatra. O cara falasse assim, você vai ter que... Esse cara vai tentar me ler. Eu vou sair daqui voada. Mas não vou de jeito nenhum. Imagina. Aí você vai na frente do cara que é considerado o cara que fazia e acontecia, psiquiatra, fodão de tudo. E ainda é um canibal. Fala assim, tá ótimo. Não, é demais, lá, assim. É demais. E aí eles têm uma conversa ali e ele dá uma dica pra ela, né? Ele diz... Porque aí ele diz, você acha que eu não sei por que você tá aqui? Você tá aqui pra falar do Buffalo Bill, que é como a mídia tá chamando, né? O serial killer. E aí ele já dá uma dica, né? Já diz assim, ele não tem nada de Buffalo Bill. Porque o Buffalo Bill é um meio de se referir a um caçador de búfalos, né? Isso. Porque as moças que ele pega são mulheres acima do peso. Isso, exatamente. Olha só que legal. A gordofobia. Olha só, exato. Olha que legal, né? Olha que legal. E aí ele já dá essa dica, né? Ele já vira e diz, de Buffalo Bill ele não tem nada, né? E aí ele conta uma história de um paciente dele. E ele diz assim, esse meu paciente, ele era amigo do... Como é que ele diz? Como é que é a história? Ele tem um paciente que ele matou. É isso, né? Isso. E aí ele diz, esse meu paciente, ele era colecionador de carros. Não, isso. Ele diz, procura o carro do fulano, do paciente dele. Que lá dentro tem uma coisa pra você. Meu Deus. Tem um negócio pra você. E ela fica, o cara já morreu, né? O carro dele deve estar... sei lá onde deve estar o carro. E ela é super, né? Uma bela de uma detetive. Então, ela faz o serviço de casa. Ela vai embora e procura. E liga. E no livro tem isso, né? Que ela liga pra não sei onde. Liga pra não sei quem. Liga pro ferro velho. E liga, não sei o que. Até que ela descobre que o carro foi pro ferro velho e foi desmembrado. Ela fica, pronto, né? Acabou. Não tem nada. Esse cara me deu uma pista falsa. Eu sabia.
Ele é esse cara inteligente aí que vai ficar me engambelando. Vai ferrar com a minha Vai cabeça. ferrar com a minha cabeça, vai fazer contar todos os traumas de infância, não vai me levar em lugar nenhum. E aí ela vai falar pro Crawford, e o Crawford fala, não, esse paciente aí dele, ele era colecionador de carro. Ele deve estar falando de algum dos carros que o cara colecionava. Você vai atrás, porque mesmo depois que ele morreu, como era carro de coleção, não deve ter ido pra herança ainda. E é o que ela de fato faz, ela vai atrás do carro, né? O filme, eu acho que ele pula partes pra deixar mais dinâmico, né? Talvez, Isso, assim, pra isso. dar mais... Não faz, como diriam os meninos de RPG, não faz a quest toda. É porque também fica muito... Quest, é isso. Hã? Não faz a quest, é isso. Né, assim, é que ficaria muito longo pro filme também, né? O vai e vem, e liga e faz, enfim. E só deixaria ela mais boba, eu acho. Porque o tempo do livro é outro, né? O tempo do romance é outro. Deixaria ela mais boba no sentido de, putz, mais uma coisa que ela errou, entendeu? Isso, Eu acho que tem isso, tem esse lugar. Não, também. e assim, e ao mesmo tempo, tem filmes por aí que... Principalmente, eu acho que esses filmes de policial dos anos 90, que criam uma narrativa que também, assim, você também não entende e é proposital que você não entenda, né? Aqui não, aqui eles dão uma simplificada do tipo, vá atrás do carro do cara. E ela vai, pronto. Ela chega lá, né? É uma coisa bem rápida, assim. Isso. Né? No livro ainda tem essa diferença. E aí, quando ela chega no carro desse paciente, que o Lecter matou... ela descobre uma cabeça dentro de um pote, né? Tipo, uma cabeça preservada, né? É um picles, é um picles de cabeça. Um piclezinho de cabeça, exatamente. Ai, meu Deus. Que horror. Mas é isso, ela descobre uma cabeça preservada ali, conservada dentro de um pote. E ela fica, meu senhor, que cabeça é essa? Que é isso? Porque o cara já morreu, né? Não é o paciente do Hannibal, né? É o outro cara. É outro cara. E aí ela fica, meu Deus, quem que é esse cara? E agora? De quem que a gente tá falando? Também o livro já dá uma adiantada, porque a hora que ela chega lá e vê a cabeça, tem um álbum de foto. Isso. E aí no álbum de foto tem umas fotos de homens montados, assim, né? De homens homossexuais ou drag queens, dá uma coisa um pouco assim a entender, né? E o que é curioso, porque a gente acabou nem falando do Buffalo Bill, né? Que é um homem que acha que é, né? Porque tem isso também. E esse filme eu não sei como seria feito isso. Não, e assim, né? Eu vi uma vez um documentário sobre a representação trans em filmes, né? É na Netflix, inclusive. É bem bom, eu gostei bastante. E aí eles vão fazendo um histórico, assim. São vários atores, vários ativistas e tal, que vão fazendo um remake, assim, né? De como as pessoas trans foram tratadas no cinema ao longo de toda a história. E eles falam muito do Silêncio dos Inocentes. Que é a ideia de que você, querendo ou não, vincula a imagem de uma pessoa trans a um serial killer. E quando eu vi o documentário, eu não me lembrava muito bem da trama, né? Fazia muito tempo que eu tinha assistido o filme, eu lembrava que ele era essa pessoa, mas eu não lembrava das nuances, né? Porque tanto no livro quanto no filme, eles deixam literal. Eles dizem e escrevem, enfim, várias vezes, ele não é uma pessoa trans. Isso. Ele acha que ele é um cara trans. Ele acha que ele é. Mas ele acha que ele é muitas coisas, porque na verdade ele não é nada. Isso. Então ele precisa buscar alguma coisa para ser. A questão dele é essa. Aqui. Isso. Porque a mãe dele... Porque tem todo o caso com a mãe. Isso. E aí ele começa a colar nas personagens com as quais ele foi
criado, como é que fala? Foi baseado, né? Foi inspirado e tal. Que sempre tem um problema com a mãe. Nesse caso dele, a mãe dele era uma grande... uma pessoa famosa, uma pessoa bonita, muito bonita. Pelo que ele diz, a mãe dele era muito bonita. Só que aí, eu acho que tem alguns problemas. Porque, por exemplo, a gente está falando de 1992. Era uma questão extremamente biológica. Ela não era colocada como uma questão social. Uhum. Então, a questão de gênero aqui, ela não é... Por exemplo, hoje a gente entende que tem pessoas que o gênero ele é separado da questão sexual e da questão biológica. Então, hoje se tem essa noção. Ali, era tudo meio biológico. Uhum. Então, faziam, tanto que colocam isso no filme, eu não me lembro bem, mas no livro, certeza que colocam lá que ele tinha feito várias vezes os testes para saber, e por isso... Porque o que ele queria? Ele queria fazer uma cirurgia de redesignação de gênero. Muito obrigada. Fala de novo, porque eu não vou conseguir falar. Redesignação de gênero, é isso? É isso aí, é isso. E ele não conseguia, porque ele não passava nesses testes. Mas a gente também... eu acho que esse filme, essa história... seria muito difícil de ser contada hoje. Eu acho que não seria contada assim. Não seria. Eu acho que não seria contada assim. Porque eu tendo a concordar com a crítica, entendeu? De que, apesar disso ser posto, tanto no livro quanto no filme, é muito delicado de ser feito da forma que é, sabe? Por mais que isso... repito, isso está escrito no livro, porque assim, você poderia até dizer, é uma coisa do seu tempo, e também, concordo que tem, mas assim, ainda que seja um livro dos anos 80, né, e a gente esteja falando aqui de um filme dos anos 90, ainda assim ele teve esse cuidado. Isso. Ele ainda assim disse, não é uma pessoa trans. As pessoas trans, inclusive, têm uma tendência oposta. De serem muito receptivas, muito dóceis, né? Ele usa acho que essa palavra, dóceis, amáveis, uma coisa assim. E ele põe isso na boca da Clarice Starling, né? Mas aqui, o Buffalo Bill, que não é o Buffalo Bill, ele, na verdade, tá em busca de mulheres. As vítimas dele são todas mulheres. Mulheres, como a Andrea falou, maiores, né? No filme, no livro também ele tem esse cuidado, mas ele tá se referindo a mulheres acima do peso. Isso. Mais altas e acima do peso, né? Grandes, porque ele é um homem muito grande, muito alto e tal. E ele quer... E aí o Hannibal fala pra Clarice. Ele diz, o que você acha que ele quer? Ele tá atrás de alguma coisa. O que você acha que ele está atrás, né? E aí ela fica, do quê? Como assim? Ele tá atrás de uma roupa, ele diz, né? E aí a bizarrice dele é essa, de que ele mata essas mulheres pra fazer uma roupa de mulher para ele, já que ele não conseguiu fazer a cirurgia. De novo, eu acho isso problemático. Eu acho que criar essa ideia de um serial killer é muito problemático, entendeu? Porque eu realmente creio que muitas das vezes não tem um porquê. Eu acho que correr atrás do porquê, como é aqui, eu acho muito contraproducente mesmo. Acho muito falso, entendeu? Entendi. Eu acho que as pessoas vão muito mais atrás de padrões. Fico supondo, assim, né? Ele tem um padrão, tem um lugar onde ele sempre atua. Mas ele tem um padrão também, né? Tem também. Mas, assim, o foco muito da história, que eu acho que aí sim é fruto do seu tempo, né? Aí sim é fruto do seu tempo, que é essa ideia de tipo, o serial killer ele tem um grande trauma não solucionado, que ele relaciona tudo a esse trauma, e aí tudo que ele mata, e tudo que ele faz, e todas as coisas tem relação com essa única história, esse trauma que ele criou na cabeça e tal. E obviamente tem como tem pra todos nós, veja bem, né? Não é uma... Sinto dizer, viu, pessoal, mas não é uma atribuição única de serial killers. Todos nós temos os nossos padrões, né? Mas aqui eu acho... Eu não sei se eu gosto tanto. Eu gosto como história, entendeu? Adoro o filme, adoro o livro.
Mas eu acho que existe um perigo. É uma questão. Existe um perigo em fazer isso pra mim. Aí, o que acontece é que as coisas vão se entrelaçando, né? Como ela descobre isso dentro do carro e ela volta pra lá, ele começa a querer alguma coisa em troca, o Hannibal. Né? Ele diz, não, eu só vou te contar, porque aí ele se toca. Porque ele tem um palpite. O que eu percebo, assim, ele tem um palpite sobre quem é essa pessoa. E ele joga uma ideia. Como ele não viu ali no carro, ele não sabe se tem uma cabeça, se não tem mesmo, ele joga essa ideia. E a hora que ela descobre que efetivamente tem algo lá dentro, ele diz, bom, então é o cara. Ele se toca quem é, né? E aí ele fala, não, eu só vou dizer se eu receber alguma coisa em troca, né? E ela blefa com ele. Né? Ela é mentira, mas ela diz, se você me contar, a gente te tira daqui, porque ele tá num lugar horroroso, né? A gente tem que lembrar que ele é um homem extremamente civilizado. Exato, ele é culto, né? Muito culto. E aí ele quer um lugar melhor, quer comer melhor, ele quer várias coisas que ela oferece pra ele. Diz, uma vez por semana você vai poder ver o mar, né? De umas coisas assim. E aí ele acredita, né? Ele não diz nada na hora. Ele faz outro jogo com ela, do tipo, me conte alguma coisa. Eu não lembro o que é, mas ele continua a história do trauma dela, porque tudo isso que a gente contou do trauma, ela conta em partes pra ele. Isso. Então ela continua a contar, e ele diz, tá bom, volta amanhã que a gente conversa. E aí ele vai refletindo, né? Vai pensando, acho que eu vou contar pra ela, assim, né? Acho que ela é uma pessoa de confiança, porque ela realmente se abre muito com ele, né? E ele gosta, acho que ele gosta desse lado meio destemido dela, ou desse jeito mais ousado. Ele gosta dela, assim, de algum modo peculiar dele, mas ele gosta, né? E aí o que acontece é que nessa conversa que eles têm, o Tilton coloca uma escuta. Pois é. Porque até então ele não sabia por que ela tava indo pra lá. Era uma conversa do FBI, e isso dói, né, no ego dele, porque é FBI, né, gente? A gente precisa pensar que os Estados Unidos, assim, lambe a bota do FBI. Eles amam esse FBI, né, de paixão. Então, FBI é meio a elite, né, da polícia. Então, ele acha... É a elite. É a elite. É a tropa de elite, veja bem. E aí ele se sente pessoalmente ofendido, né? Tipo, vem aqui o FBI e não me conta nada. São os meus presos e tal. Então ele põe secretamente ali uma escuta. E ele se toca que o Hannibal tá ajudando no caso do Buffalo Bill. E ele vai falar com a senadora. Que a senadora... O que acontece nesse meio tempo? O James Gumb lá sequestra a filha da senadora. Pra dar um senso de urgência, porque é isso, né? Claro. Pra dar um senso de urgência, porque até então tá todo mundo lá, achou um corpo, meu Deus. Exato. Vamos ver o que tem no corpo. Tem um negócio, tem uma barata dentro da boca. Não, é uma mariposa. Aí pra dar um senso de urgência, pra não ficar só nessa coisa da investigação, o sujeito acaba raptando a filha da senadora. Isso. E aí fala assim, entrou a senadora agora a gente vai ter que resolver isso pra rápido. Antes que ele mate a filha da senadora. Que ele mata essa Exato. E tanto que a Clarice meio que brinca com isso. Ela diz, a senadora vai te deixar ficar no Central Park, né? É de umas coisas assim, né? No negócio lá do Central Park. E, obviamente, tudo era mentira. Porque eles muito espertamente falam, não vamos meter a senadora nisso, é a filha dela. Sim. Então, assim, vamos conduzir isso de uma maneira um pouco mais fria, porque se a gente for misturar, não vai dar certo. E eu entendo, né? Acho que faz muito sentido. Então, eles não falam com a senadora inicialmente. Imagina uma pessoa desesperada e com poder. Isso! Resumindo, né? André trouxe aqui um belo resumo da situação da senadora, que é exatamente essa, né? Tipo, imagina uma pessoa totalmente descontrolada, com medo da filha dela morrer amanhã,
e ela tendo um puta de um poder na mão. É isso. Senadora da República. Qual é a chance de dar errado? Vai dar muito errado, né? E aí o Tilton, vem ouvindo isso, descobrindo que ela mentiu, ele vai atrás da senadora e ele diz aqui, ó, o cara sabe quem é. É só você ir lá e perguntar. Oferece alguma coisa e pede o nome do cara. Que é o erro que eu falei que as pessoas cometem com o Hannibal, né? Que é tipo, ele não vai fazer isso, entendeu? Ele não é um cara normal. Né? Quer dizer... A lógica dele é outra. Isso. Ele não vai funcionar, não é isso. Só vem aqui me dar um negócio de frente pro mar que eu vou te contar pra salvar sua filha, entendeu? E é isso, ele vai lá, conta pra senadora, a senadora fala, então vamos lá agora, né? Vai lá a senadora falar com ele, ele diz, tá bom, beleza, eu aceito. Ela vai lá com uma proposta, tal, transfere ele de lugar, já transfere, né? Meu Deus. Qual a chance de dar merda, né? Imensa, né? Tira o cara de um lugar que ele já tava, acho que há quase 20 anos. Gente querendo matar o Chilton. Matar. Não, e no livro dá tanta raiva quanto, né? É. Porque você percebe que a Clarice tá conseguindo. E você percebe que é simplesmente misoginia e ego. Isso, é um ridículo, assim, num nível. É isso. Que você fica tipo, ai, jura? Sabe? Jura que você vai ser retardado nesse nível, né? É isso. E aí, beleza, levam lá o Hannibal pro outro lugar. Aí, assim, tiram ele de uma prisão de segurança máxima. E aí levam ele pra um lugar meio temporário, porque até descobrirem lá onde tá o James Gumb. Ele dá o nome de um cara que, evidentemente, não é o cara. Não era o cara. Só pra confundir a senadora e os policiais, né? E ele vai pra esse lugar. E a Clarice, em teoria, tinha perdido a pista. A pista, enfim. Ela pega ali uns desenhos, porque ele desenhava, né? E ela usa aquilo como desculpa, né? Quer dizer, na verdade, ela se aproveita de uma desinteligência da polícia ali, dá uma desculpa meio esfarrapada, porque ninguém conhece ela, então ela consegue entrar ali, fingir que ela tá dentro do caso ainda, e ela consegue conversar uma última vez com ele. E ali ela diz, a gente tava chegando muito perto, né, assim... ela meio que já sabe que ele é uma pessoa que se acha uma pessoa trans. Então ela já meio que tinha avisado, falando, cara, mas é muita gente, eu vou ter que... Porque a dica deles acaba indo em direção às clínicas que faziam a redesignação de gênero, né? Então ele diz assim, com certeza, porque ele não é uma pessoa trans. Então, ele foi negado nessas clínicas. Então, procurem pelas fichas das pessoas negadas. Na ficha dele vai ter tal coisa. Porque ele é problemático com isso, aquilo. Vai ter isso na ficha dele. Procura alguém que tenha essa ficha. Então, o FBI corre lá pra ir atrás dessas fichas e tal. E ela vira e diz, mas vai demorar muito tempo até a gente achar. Eu preciso de uma outra dica. Não tem uma outra dica. E ele... esnoba, né? Ele diz assim, você... Ele esnoba e ele fala assim, você tá querendo levar vantagem em cima de mim, porque você tá querendo... Você me enganou, e é verdade, né? E de fato, ela tá querendo subir ali na carreira e tal, ela tá alçando, ela tá ali por isso, né? Total, né? E aí ele vai esnobando ela, vai dizendo, tá, você acha, né, que eu vou aqui te dizer... onde ele tá, não vou. Ele fica esnobando ela e fazendo um jogo, porque ele o tempo todo faz esse jogo com ela, e ela, como sempre, deixa ele, né? Ela segue ali o jogo dele e tal, até que descobrem que ela tá ali e vem pra tirar ela. E aí ele diz... Eu não lembro o que ele diz, né? Mas ele pega, porque ela tinha deixado com ele. Como ela tinha conversado, ela deixou com ele a pasta do caso. Meu Deus, esqueceu.
E aí ele devolve, né? Ele passa a pasta pelas barras ali e fala, olha, você esqueceu sua pasta. Tava aqui comigo. Aí ele falou, lê bem, porque tá aí. Tá na pasta. Você vai achar ele pelas coisas que estão aí. Tá tudo aí. Tá tudo aí na pasta. E é a última vez que eles se veem, né? Isso. E ali eles tocam a mão um do outro. No filme, ele meio que faz um carinho na mão dela. Isso. No livro, eles encostam a mão, assim. Isso, porque ele meio que tá segurando a pasta. Ela pega a pasta, a mão roça, né? Uma na outra, assim. Encosta, literalmente. E aí é muito interessante também esse momento, né? Porque ela diz... de algum modo muito esquisito. E a descrição do Thomas Harris é muito interessante, né? Ela diz assim, como um bailarino... Porque ele tá inclinado, assim, né? Ele se inclina pra jogar pra ela a pasta. E aí ele diz, como um bailarino, naquela luz esquisita dentro daquela cela, ele parece leve, entregando pra ela a pasta. E eles encostam a mão e ele diz... e ali, naquele momento, ela vê no olhar dele uma leve simpatia, né? Uma coisa, uma leve... Não é nem simpatia, mas uma conexão leve, né? Eles se olham e naquele momento específico, minúsculo, eles se conectam, né? E ela vai embora, né? Vai embora desentendida, achando que falhou miseravelmente. E ele fica lá, né? Naquela nova cela dele. O que pode dar errado? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E aí esse homem, pega um negócio que ele tava há muito tempo, né? Ele tinha pegado. Que acho que é um clipe, eu não lembro. É um clipe que ele vira lá de tal modo que o clipe... Na boca. Enfia na gengiva, o clipe. Sei lá, uma coisa assim, bem louca. E aí, enfim, coisas de filme, de livro de policial, né? Também. Aí a gente tem uma coisa chamada suspensão de descrença. Isso. Vai lá. Só confia, né? Só confia. Lê e confia que vai dar certo. Ele te entregou tudo esse livro, você não vai fazer isso por ele. Exatamente, é bem isso. Exatamente. Não você é? fala, tá bom, vai. Tá bom. Por esse livro eu consigo. Eu vou com você. E é verdade, o pior é que é verdade. Porque não é... Eu não sei se você tem muita experiência com livros, não de detetive, tá? Livros de policial. Não. Eu tenho pouquíssima também. Meu negócio é detetive. Isso, então. Eu li Sidney Sheldon, pra você ter uma ideia. Nunca, jamais. E é assim, pra ser ruim, tadinho, ele precisa melhorar muito. Sidney Sheldon, nunca, jamais. Ele é uma inversão desse momento. Porque esse momento do livro é exatamente o que o André falou. Você chega até ali e você fala, ele me deu tanto. É isso. O que custa? Entendeu? É só acreditar nisso daí. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E ele ainda faz um malabar, assim, pra coisa fazer sentido. Não é que ele joga esdrúxulamente o dado na sua cara, né? Isso. Ele faz um malabar argumentativo pra fazer sentido, o que ele tá fazendo, que eu não lembro agora, mas tipo, sei lá, um dia, uma vez, sobrou um pedaço de uma caneta. Pasta? Não é de uma caneta? É da caneta. Tinha uma caneta. Tinha uma caneta. E um clipe que um dia entrou de uma das cartas, porque ele não podia entrar nenhum clipe. Nada de metal. Não podia entrar nada, é verdade. E aí um dia, o cara que ficava com ele, que era um policial que ficava sempre com ele, entrou de férias e veio um outro cara no lugar. E o cara deixou passar um clipe. E ele muito sorrateiramente guardou. E aí com isso ele faz uma espécie de uma chave. Isso. E é isso. E aí ele faz uma espécie de uma chave, ele decide, bom, a hora é agora, né? Se eu for sair daqui, vai ser agora, né? Se não agora, quando? Se não agora, quando? Não agora, quando? Faz sentido para um homem tão culto. Se não agora, quando? E aí ele monta uma... Ai, André, ele monta uma chave, né? E aí, eu tô conseguindo contar. E aí ele se ajoelha ali na hora de receber a comida, tem toda uma lógica lá da cadeia.
Isso, não é na cadeia, porque dele, senão né? a comida vira a pessoa que tá servindo. Vira a pessoa que tá servindo, prato, exato. E aí ele se ajoelha ali e tal, deixa ser algemado e ele usa esse negócio pra tirar a algema. Aí, minha filha, aí é show de horror, né? Aí é. Aí ele Morde a orelha. ele faz... O filme é bem sanguinário, Ele né? é bem gráfico. É bem gráfico, exato. Bem gráfico Se mesmo. até então a gente... Apesar que eu acho ele gráfico o filme todo. Ele mostra as coisas, né? É bem Ele gráfico, mostra. realmente. O filme todo é bem gráfico. E não é gore, né? Não. Mas é bem não. gráfico mesmo. Ele é bem gráfico, E aí tem, assim, esse momento meio Tarantino, né? Sangue na tela, não sei o quê. Tarantino mais ou menos. Porque o Tarantino, ele vai pra paródia, né? Eu tô brincando. Por mas exemplo, não é. se fosse filmado pelo Tarantino... Mas assim, o Anthony Hopkins olhando pros tetos, assim, com a cara toda cheia de sangue, é um negócio demais pra minha cabeça. Eu fico Não, tipo, pra ai, mim gente, que coisa pra mim é horrorosa. pior um pouco antes. Que é a hora que ele está dando com cacetete no cara, mas não é no cara, é em você. Porque é filmado de um jeito Isso. que a gente não vê o cara. Isso. A gente vê ele sentir. E a câmera você. tá na direção do cara. É como se o Exato. cara estivesse olhando mais. Mas não é explícito, né? Não. Mas é não. como se fosse do lugar onde o cara tava olhando. Exato, Mais ou menos, assim. exato. Você tá meio na altura do cara, né? Exato. E... Não, a técnica, a parte de filmagem desse filme, ela excelente, né? excelente. Ela te coloca no filme de um jeito que... Eu vou dizer que, assim, eu concordo com os Oscars, assim, desse eu filme, também. assim. É Super. raro eu concordar tanto, mas eu acho que eu concordo, assim. super. A direção é muito bem pensada, assim. Ele faz eu também bem acho. pensado mesmo. E aí... E não é pedante, né? Não é o bem pensado que beira o abstrato. Não é do tipo, vou fazer uma bomba atômica para... Não é isso. Não mesmo. Christopher Nolan. Não. É num outro lugar. Ó, a gratuidade. Opa! A gratuidade da coisa. É outro lugar, né? E aí ele dá uns tiros com a arma, que essa parte é muito legal também do livro. Ele dá uns tiros, os caras lá embaixo, super inexperientes com o Hannibal, tadinhos. Levam um susto, sabem que tem alguém lá em cima, chama alguém pra ir, chega lá em cima, os 2 policiais estão mortos, o outro tá cheio de ferida na cara, jogado no chão lá, estirado, quase morrendo, estertorando. E o Hannibal sumiu, e tá uma música clássica altíssima, e fica um desespero, e vai gente pra lá, e vem gente pra cá. No filme, você percebe de cara. Eu acho que você percebe de cara, porque você conhece a cara do Anthony Hopkins. Sim. Não tem como, entendeu? Ele tem uma feição muito característica. Não é que assim, eu acho que no caso do filme, a gente tá esperando isso o tempo inteiro. Também, né? Ele coloca esse crescente pra gente. sim. Desde do primeiro momento, ele coloca a gente dentro da cela com ele. Então, assim, eu acho que desde o momento, ele tá preparando a gente pra esse final. Desde o primeiro momento que a gente vê o Hannibal. Sim, eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Então, eu acho que sim, a gente conhece a cara do Anthony Hopkins, sim. Mas eu também já tem acho, essa expectativa construída, né? Eu acho. Porque aí o que acontece é que, obviamente, ele se mescla ali, ele veste a roupa do policial e se suja de sangue, coloca uns negócios no rosto pra fingir que ele mordeu o rosto desse policial e que esse policial tá quase morrendo. Eles rapidamente ficam em desespero porque eles percebem que o policial tá quase morrendo, chamam a ambulância e ele vai embora. Isso. E aí, a hora que eles se tocam, o policial mesmo tá com a roupa do Hannibal, e o Hannibal saiu como policial de lá, mata os enfermeiros e foge. Isso. Quem me viu mentiu. Quem me viu mentiu e vivam e vivendo, né? Isso. E enquanto isso, exatamente. né? Enquanto tudo isso tá acontecendo. Enquanto isso, na Batcaverna, a Clarice Starling decide, a hora que ela olha lá a pasta, ela vê no mapa uma nota do Hannibal, escrita... não é... Porque todos os lugares que ele tinha matado as mulheres eram muito dispersos, não faziam sentido
Não dá pra você olhar e falar, ele pega todo mundo daqui, ó. Ele mora ali, ó. Ele não dava pra ter essa ideia pelo mapa, né? E aí ele diz assim, alguma coisa do tipo... por que essa distribuição no mapa não te parece muito deliberada? Alguma coisa assim, né? Ele diz alguma coisa do tipo, isso não parece muito bem pensado? Do tipo, ele tá querendo esconder alguma coisa. Por isso que ele está fazendo esse tipo de doideira. De desova. De desova, né? exato. E aí ela lembra que o primeiro corpo a ser encontrado é a segunda pessoa que ele matou, não é a primeira. O primeiro corpo que encontram é o segundo. Porque o primeiro corpo efetivo, a primeira pessoa que ele matou, ele escondeu muito bem. E eles só encontram essa primeira pessoa depois que eles encontram o outro corpo. O segundo corpo. Isso, o segundo corpo. Então, o primeiro corpo eles encontram depois. E aí ela se toca, ela fala, ele escondeu muito bem o primeiro corpo. Ele não queria ser... E ele matou rapidamente de novo e desovou o segundo corpo para encontrarem rápido esse segundo corpo. Para não encontrarem logo o primeiro. Ele pensou nisso. E aí ela pensa, bom, ele deve morar na cidade do primeiro corpo. Porque se ele não queria ser descoberto assim tão rápido, é porque provavelmente era alguém próximo dele. E aí ela vai pra essa cidade. Nisso, o Crawford liga pra ela e diz, já sei quem é. Descobri aqui, é o tal do James Gumby. E a gente descobriu e ele importava as mariposas, né? Porque tem a coisa das mariposas. Ele importava as coisas da mariposa e ele importou no último mês tal, na cidade tal. A gente tá indo pra lá agora. E não é a cidade que ela tá indo. É uma outra cidade. E aí ela diz, poxa, que bom, nananã, né? Dá a entender que o caso tá sendo resolvido. Mas ela diz, olha, eu vou lá, né? Eu vou nessa cidade, eu quero entender, quero ver se é isso mesmo, quero ver se faz sentido. Ela vai lá, começa a investigar, liga um caminho daqui, outro caminho dali. E chega no James Gumby, né? E chega lá na casa dele, imagina, gente. Aí que eu falo, ela não é corajosa, ela não tem o que fazer. A gente tá falando de uma mulher nos anos 80 que não tinha celular. Não dá pra ela pegar o telefone e ligar, né? Mandar um SMS, falar, gente, cheguei. Tô aqui na casa do... Venham me ver, por favor. Mandem reforço. Nada. Não dá, né? Ela precisa de um telefone, né? Imagina, no meio do nada ela descobre a casa... Ele abre a porta e aí no livro ela pensa isso. Ela pensa, eu não tô com vontade de entrar. Mas se eu não entrar, e é verdade. Ela diz assim, se eu não entrar, ela morre, porque ela tá lá dentro. Ele não vai, ele vai se tocar que eu sou policial. Ele vai matar ela muito rápido. E eu não vou conseguir. A hora que eu chegar aqui com a polícia, ela vai estar morta e ele não vai estar aqui. É isso. E é verdade. É isso. É. E ele está quase matando a filha da senadora. Que sofreu também, a coitadinha, Nossa, né? coitada. Mas ela vale dizer. Mas ela é uma... Ela é nitidamente a filha de uma senadora, sim, né? Ela é muito a filha de uma senadora. Ela é sim, muito uma menina mimada, assim, né? Sim, muito. Muito. Mas, enfim, aí a Clarice entra... Ela se toca, obviamente, que é ele, né? E no filme também tem isso. Acho que o diretor também é muito feliz nessa... Porque ele dá visualidade para uma coisa que no livro é escrita, né? Então ele faz uma... Ele segue com... Ele vai cortando cenas do FBI chegando na casa do que seria a casa do James Gumby, que eles seguiram uma pista. E ele vai, ao mesmo tempo, intercalando com ele dentro da casa dele. E aí alguém vai lá e bate na porta. E ele, não vou subir agora. Aí bate na porta de novo. Aí ele, não vou. Bate na porta de novo. E o FBI e ele dentro da casa. E o FBI e ele dentro da casa. Aí ele fala, tá bom, vou subir. Põe lá um roupão e sobe. A hora que ele abre a porta, ao invés de ser o cara do FBI, é a Clarice Starling. E ela, fina, né? Segue na personagem. Ela, oi,
Obviamente, assim que ele abriu a porta, ela já se tocou, né? Que era ele. Mas ela, oi, tudo bem? Eu estou aqui atrás da fulana. Você já ouviu falar dela? Ela chega assim, como quem não quer nada. E ele segue a carruagem, né? Ele também, não conheço, mas ela se mudou, ou ela morreu, era alguma coisa assim. Aí você percebe que foi ele que matou ela, né? Aí ela entra, e nisso ela se toca que ele é ele. Sim. E nisso ela ameaça, pega uma arma e ela pensa, putz, né? Tipo, eu não tenho pra quem, não tenho telefone. Ela meio que olha na casa, vê que a casa não tem telefone, né? Na verdade, ela não acha o telefone. Ela fala, não vou ficar andando aqui procurando o telefone nessa hora, né? E aí ela se toca que ela tá sozinha, que ninguém sabe que ela tá lá, porque ela não contou pra ninguém que ela ia naquela casa, naquele lugar, naquela hora. Que não tem telefone, que ela vai ter que prender esse cara sozinha. É isso. Que ela não vai sair dali correndo. Ela pode? Ela pode. Mas ela não vai, né? E aí começa. Aí ele vai pra dentro, né? Ela ameaça ele com a arma. Ele vai entrando na casa e some. Meu, que cagaço isso, velho. Essas cenas dão muito... Não, e ele é assustador. Ele tá assustador demais. Também acho que ele tá muito assustador. E aí rola isso. Ele coloca um leitor de sensibilidade térmica, né? Um desses óculos que você vê no escuro. Desliga a luz da casa. E começa a caçar ela. E fudeu. E ela é muito, muito corajosa, gente. Eu ia cagar ali, assim. Eu não ia ter entrado. Gente, você acha que eu ia bater na porta você acha que eu do estaria psicopata? No FBI? Mas não ia mesmo. Você acha que eu ia estar no FBI? O Crawford ia me ligar falando, já sabemos onde ele tá. Falar, pô, que bom, eu tô indo pra minha casa. Eu vou tomar um banho. Vou fazer uma jantinha, então eu tô indo, hein? Vou fazer meu miojo e dormir. Sabe um negócio meio assim? Você vai embora, né? Mas não, Clarice Starling. Clarice Starling está lá. E aí rola esse momento que ele meio que persegue ela, que ela tá lá dentro, que... E aí o que acontece... No livro fica meio confuso, né? Mas ela atira nele. No filme, ela vê ele. Eu não lembro se bate uma luzinha... Ou ela pressente que ele tá e ela tira e acerta nele. Mas assim, é um golpe de sorte. No livro, como a gente não tá vendo, por mais que... mas tem que... Se ela fala, ela atirou e pegou nele, tá tudo bem. No filme, isso não tem como tancar. Tipo, exato. Não tinha, porque é visual. É então, muito visual, exato. Ela teria que vê-lo, não ia ter jeito. Não, ela ia ter que vê-lo. E aí ela atira, acerta nele. E no livro tem todo o suspense, porque daí ele cai no chão. E ela pensa, meu Deus, será que eu acertei ele, né? Tem esse momento meio... Tem esse momento, Tem esse momento tipo, será que foi, que não foi? Que acertou, que não acertou? E aí ele deita meio agonizando e ele ainda fala, né? Como é que é se sentir bonita? Uma coisa assim, né? Ele diz uma frase final meio de efeito, assim. Como é se sentir bonita e tal, e morre. Agoniza ali e morre. No filme ele meio que morre instantaneamente, né? Ele cai e morre, assim. E é isso. E aí ela salva a moça, o FBI chega, tal... E o Hannibal, no livro, ele manda uma carta pra ela. Né? E ele diz assim, eu não vou atrás de você porque o mundo fica muito mais bonito com você. E espero que você tenha a mesma deferência comigo, uma coisa assim. Do tipo, não vem atrás de mim. Me deixa aqui. Segue sua vida que eu sigo a minha. Tá tudo certo. Segue seu rumo. Eu não queria. Eu ia morrer de cagaço o resto da minha vida. O quê? O cara manda uma carta pra você. Você tá louco? Não. Imagina! Significa que o cara sabe onde você mora. É isso que eu tô falando. Porque fala assim, não, porque no filme é um telefonema que ele dá, no filme ele liga pra ela, exatamente. Então, um telefonema é mais fácil. Agora, o cara mandar uma carta, significa que a pessoa sabe onde você mora. Eu ia mudar de nome, eu ia mudar mais de tudo, de profissão. Eu ia mudar. E mesmo assim eu ia cagar de medo o resto da minha vida. Porque eu sou dessas.
Eu tenho isso. amor à vida, gente. Eu também. Tenho muito amor à minha vida, entendeu? É isso. Então, e aí ele manda essa carta do tipo, mandei um dinheiro pro fulano, porque ele tem um guarda que acompanha ele a vida toda, né? Isso. E ele manda um dinheiro pro guarda. E no filme, ele vai atrás do Tilton. Isso. Né? Ele vai atrás do Tilton. No livro, o Tilton, ele ganha uma advertência, né? É lógico, tudo Vai aconteceu preso. por culpa Pelo dele, amor de Deus, né? Exatamente. A carnificina que aconteceu foi culpa da imbecilidade, foi do cara, ego. Exato, uma bobagem do cara. Da misoginia e do ego do cara. Olha onde pode chegar. Exato. Bom, nenhuma novidade, né? Mas o cara é muito... O Thomas Harris é muito bom, né? Ele é. Porque assim, o que a gente já viu aqui, vamos combinar? De livro que o cara não... O cara é misógino. Indelicado. Não percebe, não tem... capacidade de sentir, né, assim, ele é muito, pra mim, eu acho ele muito cuidadoso, assim. Eu também acho. Eu acho ele cuidadoso. Mesmo com essas, assim, isso, sim. Mesmo com essas questões que a gente falou, que elas não foram tratadas da melhor maneira, né, mas, de novo, por ter sido, eu acho que mais por ter sido um produto da sua época do que necessariamente algo que ele via ali. Isso, eu algo acho que ele mais por que isso, fosse entendeu? fruto único e exclusivamente de um grande misógino, preconceituoso, sei lá. Isso. Não é o caso. Pelo contrário, na verdade, eu acho ele delicado, porque é isso. Eu também. Eu acho que ele poderia ter sido... É isso, ele coloca como um grande idiota esse cara misógino. O grande erro da história é justamente ser misógino, entendeu? Então, ele tem uma sensibilidade muito interessante, assim, pra alguém da época dele, do meio dele, né? Ele devia lidar muito com o policial, com esse pessoal. Então, ele tem uma sensibilidade interessante, assim, uma percepção interessante, eu acho. E o filme é, pra mim, magnífico, filmaço, assim. É um filmaço. Pra mim é um filme magnífico. Os atores estão... Anthony Hopkins e Jodie Foster mereceram um Oscar. Na minha opinião, mereceram. Ele tava concorrendo com o Robert De Niro. Cape Fear. Cabo do Medo. O Cabo do Medo. Imagina. Nossa. Tava concorrendo com o Robert De Niro. Tava concorrendo com o Robin Williams. O Pescador de Ilusões. Tava concorrendo com Nick Nolte, que fez O Príncipe das Marés. Nossa, com a Barbara Streisand. Isso, com a Barbara Streisand. E o Warren... Não conheço esse ator. O Warren Beatty, que fez Bugsy. Ah, eu sei quem é. Você sabe? Não conheço. É o que fez o Bonnie e Clyde. Ah, é? Ah, nossa, não lembrava, foi mesmo. Tava concorrendo com eles. Ou seja, o Anthony Hopkins tava concorrendo com gente muito boa. Eu acho que aí, de todos eles, eu acho que o único que tava aí pro páreo era o Robert De Niro em O Cabo do Medo. Você já assistiu O Cabo do Medo? Não. Não. Assista. Já assistiu Taxi Driver? Claro, sim. Então, o Cabo do Medo, eu sempre falo isso, o Cabo do Medo é só um psicopata sendo feito pelo melhor ator do mundo, que é o Robert De Niro. A Jodie Foster concorreu com ninguém mais, ninguém menos que Susan Sarandon fazendo Thelma e Louise. E a Gina Davis, né? Com a Bette Midler fazendo Para Eles, com Muito Amor. Nunca assisti. E com a Laura Dern, As Noites de Rose. Também não assisti. Mas, também páreo duro aqui. Mas acho que a Jodie Foster... Não, nesse caso aí, por mais que eu ame Thelma e Louise... exato. Eu também acho que é merecido, assim, a Jodie Foster aqui. Bom, mas se você quer comentar com a gente, quer falar a respeito desse filmaço, ou do livro, se leu, se assistiu a série Hannibal, aqui ó, a gente nem falou da série. Se assistiu a série Hannibal, é que a série, ela tá ali no lugar do Dragão Vermelho. Isso. Ela tá mais ali naquela região ali do Dragão Vermelho, bem na época do Dragão Vermelho. E eu assisti
Eu parei de assistir a série, né? Eu assisti, acho que 2 ou 3 episódios e parei. O que é assim, o que as pessoas podem falar, mas por que você parou? A série é maravilhosa. Tem o Mads Mikkelsen. Eu sei. Eu juro que eu queria ter continuado. Mas é muito pra minha pessoa, não dá. É muito, não dá. É muito de bastante, como diriam. Muito de bastante. É muito de bastante, então não dá. Mas falem pra gente o que vocês acharam, o que viram, se leram, se não leram, se tem algum outro livro assim, nesses meandros que vocês gostariam que a gente lesse por aqui. Vamos fazer uma força, mas a gente lê. Como que esse povo faz pra falar com nós, Gabi? É o que eu sempre digo, né? Ou você é vintage, e aí você pode mandar um e-mail para contato@livrosemcatarse.com.br, ou você é mais pra frentex e você tem as redes sociais e você vai seguir a gente no Instagram, no @livrosemcartaz_. Aproveita, manda pros amigos, curte as nossas postagens, comenta nas postagens, nos stories, estamos lá, a gente ama que vocês enviem e-mail, enviem comentários, a gente gosta muito. E só para deixar claro, tem alguns e-mails que estão chegando pra gente e a gente tá querendo ver um jeito melhor de falar e de comentar esses e-mails. Exato. Então aguardem. Que vem coisa aí. Vem coisa aí, tá? Bom, não poderia deixar de terminar esse episódio sem agradecer aos meninos do Portal Refil que nos dão esse puxadinho maravilhoso aqui pra gente falar. Para os patrões do Refil, se você quiser também, seja um patrão, mande na gente, como já diria o Brunão, pelo Apoia-se. Então, pensa em dar um cascai para nós. Por favor. Todos os programas do Portal Refil são, sim, patrocinados pelos patrões do Refil. Para além disso, também temos uma loja agora, Gabi. Nós estamos muito chiques. Muito chiques demais. Temos uma loja. Logo mais teremos produtos do Livros em Cartaz? Talvez. Vamos ver. Quem ficar aí vai descobrir. Mas por enquanto temos Que Isso Assim, CO2, dá um pulo lá, tem bottom, tem camiseta, tem eco bag, tem caneca. Então dá um pulo lá na podcaststore.com.br e, sei lá, compra uma camiseta. Vai levar a gente no peito, olha só. Certo? Certo. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui com a gente, com essas duas malucas. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Até o próximo programa. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.